Oi gente, aqui é a Malu da Carvoeiros Robotech 19194. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto do Exploring the Oceans, conectando os estudantes ao mercado de trabalho. A ideia desse projeto é que vocês, estudantes da First Flag Go League, possam criar o projeto de inovação de vocês baseado em algumas reuniões com algumas perguntas que a gente fez a profissionais voltados às áreas do oceano. A primeira versão do nosso projeto, que vai ser lançada agora e vocês vão poder ver, é com o profissional Jean. Ele é dono e organizador da ONG Remar, Limpar e Ensinar de Florianópolis. Então fiquem ligados com as perguntas e tudo que ele teve para compartilhar de conhecimento com vocês. Prazer primeiro, né, para quem está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Jean, projeto Remar, Limpar, Ensinar. A gente é um instituto, uma ONG aqui de Florianópolis, e o Remar, Limpar, Ensinar, né, ele surgiu, ele tem esses três nomes, essas três palavras, porque justamente ele foi surgindo de momentos assim, né. Eu era uma pessoa que eu tinha um stand-up, que eu remava, né, então por isso que o nome do projeto vem Remar, porque a gente rema de stand-up pelo litoral brasileiro. Limpar, porque a gente sempre que encontra uma praia, quando a gente está remando, a gente limpa essa praia. E ensinar é porque a gente, né, passa os nossos conhecimentos através de educação ambiental, através de palestras e brincadeiras para as crianças. Então, o Remar, Limpar, Ensinar, ele surgiu bem assim. Eu era apenas um remador, e que remava por lazer, né, gostava de fazer distâncias, assim, remando com meu stand-up, simplesmente por lazer. Até que um dia eu me deparei com uma praia totalmente deserta, e nessa praia tinha muito lixo, mas muito lixo mesmo, e por ela ser uma praia deserta, de difícil acesso, aquilo me tocou muito. E como eu falei, eu tinha ido para lazer, eu não estava preparado para juntar lixo, eu não tinha sacola, não tinha nada, né? Então aquilo me deixou pensativo, assim, e aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar e falei, cara, em vez de ficar remando só por lazer, eu vou começar a fazer umas remadas e começar a limpar umas praias. E aí eu comecei a remar e limpar, e aí quando eu limpava, que no outro dia eu ia limpar e a praia estava suja igual, me veio a ideia e a percepção, né, da necessidade de também só remar e limpar, era como se eu estivesse enxugando o gelo, né? Eu tive a ideia também da gente estar fazendo uma educação, né, de estar ensinando a futura geração, porque o Remar, Limpar, Ensinar, ele já trabalhou com todas as idades, mas o foco dele é crianças de 7 a 12 anos. Então a gente viu essa necessidade de estar fazendo um trabalho educativo, de educação ambiental, né, no caso, para estar mostrando para essa futura geração o que está acontecendo lá dentro do oceano, devido a gente, né, o ser humano que dá o mau condicionamento ao seu lixo, ao seu resíduo, que não deposita no lugar certo, não recicla, né, e esse resíduo vai parar no oceano, e aí os animais vêm interagindo, confundido com comida, e aí é uma bola de neve, né, que afeta eles e, consequentemente, vem afetar a gente também. Então, o Remar, Limpar, Ensinar surgiu disso. Remada para brincar, para se divertir, depois com uma consciência de estar limpando e depois de estar vendo a necessidade de estar levando educação, né, de estar mostrando para a futura geração que a gente tem que mudar esse ato aí de estar condicionando o nosso resíduo, o nosso lixo no lugar certo. Legal a história, é uma das histórias que eu mais me impressiono mesmo, porque como uma simples atitude de hobby, vamos dizer, surgiu uma ONG tão importante para a região de vocês. Eu acredito que cada vez vão surgindo essas ONGs em uma região, aquela região pode consequentemente ficar mais limpa, e a gente sempre acha, tipo assim, ó, que muitas vezes a gente é uma única pessoa que não vai fazer diferença, mas isso realmente faz diferença. Com certeza. Deixa eu te perguntar, existe algum problema nos oceanos causado pelos seres humanos que possam impactar diretamente, como tu falou, o pessoal que anda de stand-up, que explora o oceano, ou até mesmo os pescadores, como você tinha dito que você também já foi pescador? Sim, na verdade, assim, ó, eu acredito que quando tem um problema para o ser humano, é o próprio ser humano que causa, né? Não é uma coisa assim natural que vem e, por exemplo, né, o stand-up, às vezes a gente pode ficar preso em alguma rede, alguma coisa que o próprio pescador
que usa essa rede para o seu benefício, né, para estar podendo pescar, às vezes solta no mar, ou então por vários outros fatores de ondulação forte, vento forte, estoura essa rede que estava presa em algum lugar e ela fica pelo mar, né? A própria poluição através dos barcos, jet skis, essas coisas, né, que a gente sabe que é legal, é necessário, mas eles poluem, né? Eles soltam óleo, soltam combustível no mar, alguns fatores, acredito que isso, e também a poluição, né? Porque como que eu posso te dizer que volta para a gente, né, Malu? A gente, não que todo mundo, né, mas muitas pessoas consomem o alimento, frutos do mar, né? E existem pesquisas comprovando já que a gente está sendo encontrado microplásticos, né? Dentro de peixe, dentro de crustáceos, né? Ostras. Eu vi uma pesquisa que saiu agora que foi encontrado microplástico em ostras e a gente está se alimentando. Então, consequentemente, a gente está se alimentando também desse plástico que está dentro desses peixes, dessas ostras, né? E o plástico é altamente prejudicial ao ser humano. Então, isso, né, acho que responde a tua pergunta, assim, um dos fatores também é esse. Responde a pergunta sim. Bom, agora a gente tem uma pergunta que é mais direcionada para a forma de no caso. Vocês possuem alguma dificuldade no deslocamento até os locais de limpeza? Algum problema, algum lixo, alguma coisa que vocês encontram que dificulta o deslocamento? Não tem, isso não tem, não. O que dificulta muito, Fernanda, para a gente na hora do limpar a praia em si, sabe? Teria facilidade que com o tempo, talvez, de ter um caiaque motorizado, isso me ajudaria muito na questão de locomoção, de chegar mais rápido nos locais, mas eu não tenho dificuldade, não, só quando a gente pega mesmo intempéries da natureza, vento, onda. A grande dificuldade que a gente tem, assim, que eu posso te dizer, em si, na própria limpeza de praia. Na limpeza de praia, porque às vezes você chega numa praia que tem, vou usar um exemplo para você, tem 1000 objetos ali na areia da praia, consequentemente, eu vou ter que me abaixar, vou ter que me agachar 1000 vezes para pegar esses objetos, né? Então, essa é uma dificuldade grande que, assim, a gente tem que, com o passar do tempo, você vai ficando com muita dor nas costas e coisas assim. Então, acho que eu vejo maior dificuldade nesse caso. Deslocamento não tem muito não, querido. Certo. A próxima pergunta seria focado nos oceanos, nos rios, nos lagos. Qual a importância deles, dos oceanos em si, para os seres humanos? E por que eles devem ser tão protegidos? Por que a importância dessa campanha, tanto de limpeza das praias, tanto de proteção dos oceanos? Bora lá, ótima pergunta. Oceanos, primeiramente, para o lazer, né? Quantas milhões de pessoas usam as praias, os oceanos para lazer, para se divertir, para se desestressar, né? Para ter um momento bom. Como pescar, como ir para a praia, simplesmente dar uma caminhada e respirar, como você surfar, enfim, lazer. Segundo, alimentação, né? Muita gente vive alimentação social, né? Alimentação porque come os alimentos do mar, claro, e o social porque pesca para poder viver, para poder ter uma vida digna. E os oceanos, né, Malu, assim, muita gente não sabe, a gente fala muito nas escolas das florestas, mas a gente respira, né, a gente vive então, né, porque a gente só vive porque respira, também devido aos oceanos, né. A gente poderia dizer assim que 50% a gente respira por causa da troca das florestas e 50% dos oceanos, né, e os oceanos, assim, só para dar uma rápida, né, explanação, é através das algas e dos corais, e os corais e as algas são uma das coisas que vem sendo mais afetada no oceano devido ao aquecimento global, enfim, né, então, acho que basicamente isso, né, o ar que a gente respira, essa troca também vem dos oceanos, através das baleias também, que tem uma importância muito grande, né, cada animal que está lá dentro também tem uma importância, eu poderia estar aqui falando para vocês durante muito tempo a importância que cada animalzinho que está lá dentro do oceano tem para o ser humano, né? Vou usar um exemplo rápido, assim, então, o tubarão, por exemplo, que a gente morre de medo, né?
Aqui como na Terra, para usar um exemplo, para ficar fácil de fixar, aqui na Terra, quando morre qualquer animal, aí tem os urubus para comer, para não ficar aquela carne podre, né? Então, ali no mar é a mesma coisa, né? Quando morre algum animal de grande porte, por exemplo, uma baleia, quem come toda ela lá para ela não vir parar aqui na Terra, para não, né, apodrecer a carne dessa baleia, que são 40 toneladas, trazer doenças para o ser humano. Então, tudo tem uma via de vai e volta, né? Não sei se eu fiz entender, mas assim, a gente está aqui por causa deles e eles estão lá por causa da gente também. Então, a gente precisa se respeitar, né? Eu posso ter medo, mas o meu medo não pode fazer com que eu queira matar o animal, né? Eu tenho que respeitar ele lá, eu e aqui, tá tudo certo. Sim, também porque eles têm a própria vida, eles têm as próprias dificuldades, eles têm as próprias coisas e eles são muito importantes pra gente. Às vezes a gente nem percebe. Eu ouvi esses dias, eu não sei se tu vai concordar, mas estava conversando com o pessoal do oceano e foi dito que, por exemplo, muitas pessoas não sabem dos problemas porque não visualizam. Então, por exemplo, quando a gente tá numa cidade e a prefeitura vai cortar uma árvore para botar um prédio, tu tá visualizando aquilo, tu tá vendo o problema daquilo. Agora, nos oceanos, ninguém vê os problemas. Ninguém vê a pesca ilegal, ninguém vê a sobrepesca. Então, tipo assim, é um dos problemas que ninguém vê e deveria ser cuidado mais, sabe? Sim. Ô, Malu, deixa eu te falar uma coisa sobre isso que você falou agora. O maior oceanógrafo de todos os tempos, que foi, na minha opinião, pelo menos, tá? Foi Jacques Cousteau. Ele tem uma frase dele que é bem impactante, que eu não sei se é bem assim como eu vou falar, mas é mais ou menos isso aqui. A gente só protege o que a gente conhece. Sim. A gente só cuida do que a gente conhece. Então, vem tudo a ver com isso que você falou agora. Ninguém cuida do que não conhece, né? Eu não vou cuidar de uma pessoa que, tipo assim, né? Nem sei quem é, mas, assim, é uma pessoa que eu sei, se me falarem alguma coisa que ela tá passando, eu vou ter um carinho, vou ter... Então, é bem por aí mesmo. Perdão, é bem por aí mesmo que você falou. E a gente, segundo os cientistas, para você ter uma ideia, tudo que a gente conhece do oceano, né? Se a gente fechar o olho aqui agora e eu te falar assim, Manu, pensa, tu e a Fernanda, em quantos animais que vocês sabem que tem dentro do mar? Tubarão, baleia, peixe, foca, né? E os cientistas dizem que a gente conhece apenas 3% do que vive no mar. 3%. Né? Então, imagina, né? Mas é bem isso aí mesmo, querida. E a limpeza de praia tem muito a ver com isso, né? Aquilo que você falou antes ali, que a gente acha que uma pessoa só não vai conseguir fazer nada. Muitas vezes a limpeza de praia ela serve para isso, para eu estar sozinho ali ou com um grupo de pessoas e as pessoas que estão na praia só observando, quando olharem a gente está fazendo aquela limpeza ali, terem um discernimento e um pensamento assim, opa, peraí, né? Para que eu vou deixar o meu lixo aqui? Tem gente que limpa, pá. Então, também serve para também uma conscientização, né? Não é só para a gente chegar lá e... Porque, infelizmente, cara, até eu que limpo praia dizer isso, está muito difícil a situação. Hoje em dia, só limpar a praia é enxugar gelo. Se a gente não educar, não dar exemplo, assim, não tem mais salvação, sabe? Tem que educar para mudar. Sim, a gente entende, tem que educar mesmo, até porque senão as pessoas não veem a gravidade de como é o problema de verdade, porque eles só vão começar a enxergar quando for exposto bem na cara deles, porque quem vai na praia não vê o lixo que tá enterrado na areia, então não percebe o problema que tá ali. E vendo isso de limpeza... E outra coisa, meninas, desculpa só aproveitar o embalo desse seu toque aí, querida. Normalmente, tá, que fique claro isso, as praias onde tem pessoas não tem tanto lixo. Tá? Porque, querendo ou não, a prefeitura cuida, as pessoas... São poucas pessoas que vão para a praia e deixam o lixo, assim, hoje em dia, graças a Deus, são poucas. Se você for ver no verão, aqui no nosso litoral, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão para a praia, se todas elas deixassem o lixo dela na praia, seriam... Né? Então, tem as lixeiras, a gente sabe que chega final de tarde, as lixeiras já estão cheias, já tem lixo em volta delas, mas, enfim... o grande problema é as praias desertas hoje em dia, sabe? Porque o lixo vai boiando, a maré leva, e essas praias desertas as pessoas não vão,
né? E tem lugares no mundo, né, meninas, que vocês já devem, como vocês estão pesquisando, vocês já devem ter ouvido falar da Ilha do Lixo, né? Que é um lugar no Oceano Pacífico que já está do tamanho de 3 Nova York e é lixo boiando do mundo inteiro, boiando nesse lugar aí do Oceano Pacífico. Desculpa te cortar, mas só porque a hora que você falou eu me lembrei. Não, tudo bem, tudo certo. Então, aproveitando essa de limpeza de praia, quando vocês limpam as praias, quais os materiais mais encontrados nos oceanos e como eles impactam negativamente a vida dos ecossistemas? Show de bola. Plástico, tá? De tudo que é tamanho e forma e material, né? Porque tem PVC, EP, o PET, papapá. Na grande maioria, o plástico PET, de tampinha PET, garrafa PET, e o plástico de sacolinha. Disparado na frente isso, tá? Em segundo lugar, bituca de cigarro. Bituca de cigarro, assim, ela é tão pequenininha, em terra tão fácil, a gente sai chutando areia, assim, elas vão aparecendo, é incrível. Disparado em primeiro e segundo lugar, plástico e bituca. E depois um pouco de tudo, bastante isopor de pesca também a gente acha muito. Material de pesca é encontrado muito também, resto de rede, anzol, iluminador, várias coisinhas assim. Só que disparado em primeiro lugar plástico e em segundo lugar bituca disparado. Depois vem um pouco abaixo, se pudesse te dar assim uma né, certinha, eu te diria isopores e depois materiais de pesca. E hoje em dia metal você acha muito pouco, né? Porque hoje em dia o Brasil é o país que mais recicla o metal do mundo, né? 99% do metal é reciclado, então metal, latinha, essas coisas é uma coisa que é difícil, não que não tenha, porque alguém já passou e já pegou para vender, né? É difícil você achar. E o que impacta é principalmente na alimentação dos animais, né? Principalmente na alimentação, porque quando esse objeto vai parar dentro da água, os animais eles confundem, interagem, né, com esse lixo, com esse resíduo, e aí vem a passar mal. O maior exemplo, né, que todo mundo sabe hoje são as tartarugas, né, que a comida preferida da tartaruga é água-viva, né, a água-viva, e é um plástico dentro da água. Se a gente olhar de longe, sim, até a gente confunde um plástico, uma sacolinha plástica com água-viva. E aí a tartaruga engole, né, come esse plástico, o plástico entope estômago, enfim, intestino, ela vem passar mal e vem até entrar em óbito. E isso está acabando com as tartarugas, né? Tem pesquisa que diz que não existe mais uma tartaruga dentro do mar que não tenha pelo menos um pedacinho de plástico dentro do seu estômago. E aí vai um monte de coisa. Interação de rede, né? Animais que ficam presos em rede de pesca, que hoje em dia tem até nome, os cientistas dão o nome de rede fantasma, né? Para uma rede que fica boiando no mar sem dono. Então, os animais entram nessa rede também e ficam ali presos, não conseguem respirar e vem também entrar óbito. Então, todo esse resíduo que o ser humano não dá o destino correto, que ele para no mar, além dele poluir, né, dos animais comerem, o que torna para a gente é isso, né, porque o peixinho vai lá e come o plástico, a gente vai lá e come o peixe, e come o plástico que estava dentro do peixe que a gente jogou dentro do mar, né. Sim, é algo que, tipo, a gente fala muito que é algo que tu falou, né? Sobre isso que o ser humano faz e pro ser humano volta. Porque é incrível. É um ciclo sem fim, vamos dizer. Sim. Tu citou sobre as praias desertas e era uma das nossas perguntas. Eu quero perguntar pra ti como que a poluição, de diferentes formas, plástico e tudo mais, como que a poluição das praias e dos oceanos pode desenvolver essas praias desertas, entendeu? E como que, não só desenvolver no sentido, uma praia, por exemplo, comum, se começar a ser muito poluída, pode virar uma praia deserta? E como que os lixos da poluição chegam a essas praias que não tem ninguém? Bora lá. Se os lixos podem deixar uma praia que tem gente ficar deserta, Malu, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa reflexão. E eu vou te dizer que eu acredito que sim. Eu acredito que, por exemplo, vamos usar um exemplo assim, se tiver uma prainha que tem ali uma comunidade e daqui a pouco
essa praia sofra com as marés e venha parar muito lixo ali, e ela não receba atenção do poder público ou de alguma pessoa para tirar esse lixo e vai poluindo a água. Eu acredito que com o passar do tempo, os peixes vão acabando, as pessoas que moram e vivem ali da pesca vão ter que procurar outro lugar. Eu nunca tinha feito essa reflexão, mas eu acredito que com certeza impacta. Porque vamos assim, né, no ápice de uma desgraça, um lugarzinho que fique todo poluído e cheio de lixo, acredito que as pessoas vão querer sair desse lugar. Então, acredito que possa impactar, sim. E a outra pergunta, esses lixos vão parar principalmente provenientes de rios, tá? Existe uma pesquisa que diz que de cada 100 objetos que a gente encontra nos oceanos e nas praias, de cada 100, 77 são provenientes dos rios. Então, a grande maioria vem do rio, né? A pessoa lá da cidade ribeirinha, que joga o seu lixo no chão, e aí quando o vento ou chove, esse lixo vai parar dentro do rio, e a gente sabe que todo rio tem os afluentes, e todo rio termina no mar. Algum desses afluentes do rio vai terminar no mar, né? O Remar já remou de Passo de Torres, divisa com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Rio de Janeiro. E toda a cidade tem normalmente, a divisa marítima da cidade são um rio. Então, tem muito rio. E todos os rios desembocam no mar. Então, esses lixos vêm provenientes do rio. E aí, através do vento, da corrente marítima e das ondulações, eles vão se espalhando. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês, as praias onde a gente mais encontra lixo, com certeza são as praias que são perto de saída de rio, perto de barras de rio. Por exemplo, aí na região de vocês, o Rio Araranguá, ali aquela barra do Rio Araranguá, ali, se você andar ali em volta, é cheia de lixo. Ali na saída de Passo de Torres e de Torres, que tem o rio ali também. Ali no Rincão, que tem o Rio Torneira, se eu não me engano, você encontra bastante resíduo. Basta chover 2, 3 dias seguidos para praias ficarem todas poluídas, assim, isso é normal, sabe? Eu vou limpar uma praia, chove 2, 3 dias seguidos, desce todo esse lixo dos rios e a gente vai limpar essa mesma praia que tinha limpado há 2, 3 dias e ela tá cheia de resíduo de novo. Inclusive, a gente está, junto com outros projetos, tá olhando as coisas que a gente vem retirando, né, porque a gente acredita que daquela enchente que teve ali no Rio Grande do Sul aí há meses atrás, daqui a pouco vai começar a aparecer muita coisa nas praias, né, muita coisa diferente, porque ali foi carro, foi tudo para dentro do rio, né. Então, a maioria do lixo, o caminho que ela faz é do rio para o oceano, e ali do oceano, através das ondas, dos ventos e das correntes marítimas, ela vai se espalhando por tudo. E agora, na sua carreira, o que mais te impactou nas suas pesquisas sobre os oceanos? Boa, bora lá. Então, o que mais me impacta, assim, na verdade, nas minhas pesquisas, é o problema que nós, seres humanos, causamos aos animais, né? O lixo que a gente produz e a gente não dá o destino correto. Porque na minha cabeça, no ano, assim, de 2024, a gente não está dando o destino correto ao nosso lixo, com toda a informação que a gente tem, né? Eu sei que tem pessoas que essa informação não chega, que tem muitos outros problemas para resolverem, mas, assim, hoje em dia, a parte boa que eu vejo é que as escolas que o Remar visita, as escolas que vêm até o Remar, quando a gente vai falar sobre reciclagem, sobre reutilização, normalmente as crianças, elas sabem mais do que eu até sobre esse tema. Então, a gente percebe, assim, que o futuro, as crianças de hoje em dia, elas vêm aprendendo muito nas escolas sobre esse tema, né? Mas, assim, eu acho um absurdo. A gente não está dando o destino correto. E o impacto maior para mim é de ver, principalmente quando eu estou limpando as praias, que eu vejo algum animal morto e eu percebo que ele morreu porque interagiu com algum lixo, né? É muito... não digo fácil, assim, mas é fácil, vamos dizer, é bem fácil de eu encontrar no meu dia a dia, no meu projeto, nas minhas remadas e nas minhas caminhadas por praia, tartaruga, golfinho, leão marinho morto, e aí quando a gente chega perto, a gente percebe que ou estava enrolado numa rede,
ou percebe que tinha plástico envolvido na situação, né? Ou até a interação humana, que estava colocando rede de pesca em lugar que é proibido, aí é proibido justamente porque ali tem animal que vem ali perto daquele costão para pegar o seu alimento, mas o ser humano, como a gente falou, não está nem aí, né? Ele tem tantos outros lugares para pescar, mas ele quer pescar ali onde é proibido, aí os animais se malham na rede, então, né, o maior impacto para mim é a interação que a gente causa com esses animais devido ao simples caso de a gente não pegar o nosso lixo, né, que hoje em dia a gente nem fala mais lixo, né, porque não é lixo, porque é resíduo, porque toda coisa a gente consegue transformar em alguma coisa, não existe fora mais. Sim, agora falando, como tu disse, sobre ensinar essas crianças e adolescentes sobre a importância dos oceanos. Qual a importância desse ensino para as crianças e para os adolescentes sobre os oceanos, sobre a poluição deles, o que é mais importante a gente ensinar para eles, e por que é tão importante essa parte do ensinar, como tu diz da ONG de vocês? Eu sempre falo, né, Malu, que a nossa ONG tem 3 palavrinhas: remar, limpar, ensinar. O remar, para mim, é uma satisfação, é uma coisa que eu faço por lazer. O limpar é uma coisa pessoal, que me incomoda ver aquele lixo na praia. E o principal de todo o projeto, assim, 99,9%, é a última palavrinha dele, que é o ensinar. A importância do ensinar é aquilo que você me perguntou antes, querida. Você tocou certinho na parada de a gente não cuidar do que a gente não conhece. E muito pouca gente conhece, né? A gente que ainda mora na praia aqui, aí as pessoas frequentam a praia, até tem, assim, um pouco de conhecimento. Mas é pouco. E a importância que eu vejo por exemplo, ontem eu tive um grupo de alunos que vieram aqui no nosso espaço para estar fazendo o nosso trabalho, né? E, assim, eles saem com o olhinho brilhando, e a satisfação que eu tenho, Malu, depois que acabou tudo, que a gente começa a voltar para o espaço da praia, eles voltam 100 metros, assim, da praia até o nosso espaço, eles não conseguem voltar sem estar juntando o lixo que eles encontram no caminho, sabe? Eu até falo, galera, não, porque agora vocês estão sem luva, já passou, mas não tem como, eles vêm pegando, eles vêm me falando, eles encontram algum lixo no caminho. Então, assim, eu acho que tudo é educação, tudo, para mim, assim, tudo, né? Nessa parte do educar ambiental, de tudo que vai. E eu penso que já passou da hora, né, das pessoas, dos órgãos competentes, dos nossos governantes, eles colocarem uma disciplina de educação ambiental, principalmente para essas idades iniciais, né? Assim como tem ensino religioso, educação artística, educação física, achar um espacinho para educação ambiental, porque hoje em dia já sempre foi importante, hoje em dia é muito mais, porque a gente vê o que está acontecendo aí com chuvarada sem parar aqui na nossa região, furacão, que era coisa que não acontecia nunca, e agora todo ano tem, aquecimento global, né? Não dá mais para a gente achar que é viagem de cientista, que os caras estão querendo alarmar, não dá mais, né? As provas já estão aí. Inverno com calor de 30, 35 graus, então nunca, na minha época, quando eu era pequeno, não existia isso. Inverno era inverno e verão era verão. Hoje em dia a gente nem sabe mais as estações, porque no inverno é quente, depois no outro dia é frio, né? Então, é isso que eu penso. Agora, voltando um pouco para as atividades humanas. Quais as atividades humanas impactam diretamente os oceanos? Atividades humanas que impactam diretamente os oceanos. Vamos lá. Eu acho que de tudo um pouco. Desde que o ser humano seja uma pessoa que não seja consciente, de tudo um pouco, né? Porque se o pescador for um pescador consciente, ele vai pescar, vai tirar o seu alimento, ele vai tirar o alimento para ele vender, já começa pelaquela coisa de tirar mais do que precisa, né? Porque assim um dia pode acabar. Então, assim, né, ter essa consciência, por exemplo, de quando pegar um peixe pequeno ou um siri menor e falar, esse aqui ainda não é o tamanho dele para ser, né, poder devolver na água, essa consciência, né,
Se o ser humano chegar um dia a esse ápice de ter essa consciência, e tem pessoas que têm, né? Eu conheço pescadores, amigos que fazem isso. Quando a gente chegar nesse patamar, assim, aí eu acredito que muita coisa possa mudar. Mas, assim, a indústria do plástico, né? Mas apesar do que eu vou falar o quê para você? O plástico facilita muito o ser humano, né? E o que eu falo para as crianças, plástico não tem perna e não tem asa, então se o ser humano jogar dentro do lixo, e do lixo certo, o vermelhinho ali, reciclável, né? Ele tem até uma outra vida, pode ser até transformado em outra coisa. Então, o impacto que eu vejo do ser humano é esse, simples, mas assim, somente se realmente o ser humano não tiver uma consciência, né? E aí é uma conversa muito grande, né, meninas? Porque, assim, o nosso próprio andar de carro, né, para lá e para cá, afeta, né? Enfim, aí a pessoa deixar o carro dela e começar a andar de ônibus ou de bicicleta, isso tudo, né? A pessoa pegar e, por exemplo, eu vi uma pesquisa esses dias que se cada pessoa plantasse uma árvore por mês, a quantidade de oxigênio que transmitiria para o mundo, assim, era um absurdo, assim. E uma árvore por mês, se você for ver, cara, qualquer um poderia fazer. É muito simples, acho que não demora 3 minutos para você cavocar um buraquinho e plantar uma árvore, né? Então, acho que, assim, né, a partir do momento que a gente tiver essa consciência, pode ser que mude. Falando um pouco sobre a poluição oceânica, a poluição dos oceanos. Como que essa poluição pode prejudicar nós, seres humanos, futuramente? Como a poluição dos oceanos pode nos prejudicar futuramente, causando a nossa morte, o fim da espécie humana, né? Simples assim. Mas é mesmo? Claro que é. Como eu falei antes, a gente respira devido à troca que as algas, os corais marinhos, né, e as baleias fazem. A baleia está em extinção, os corais marinhos estão cada vez sendo mais destruídos devido ao aquecimento global, as algas a mesma coisa. Então, assim, todo esse impacto que o ser humano vem causando para o oceano, através de queimadas, através do aquecimento, através das grandes indústrias, né? Que muitas vezes a gente vê essas reuniões Ecomundo, Eco 2024, que os países do mundo inteiro se reúnem para deixar de poluir mais, só que ninguém quer dar o primeiro passo, né? Ninguém quer diminuir a produção das fábricas para ganhar menos dinheiro, porque se diminuir a produção vai ganhar menos dinheiro, ninguém quer dar esse primeiro passo. Eles falam, assinam documentos, só que assim, quem é o país que vai ali, né? Tipo assim, não, eu vou parar, né? Enfim, de fazer, por exemplo, energia, né? Vamos só investir na energia renovável, da água, do sol, pá. Falam, mas assim, dá o passo na hora que precisa mesmo fazer, que vão ver que vão ganhar menos recursos, menos dinheiro, ninguém se mexe, ninguém faz nada. Certo. Agora é uma pergunta mais curiosidade mesmo, pessoal, que a gente falou bastante sobre a primeira reunião e tu citou também sobre a parte conhecida dos oceanos, que são aqueles 3%, que é um número muito alarmante realmente. O que tu sabe, o que tu acha, talvez mais curiosidade, talvez algo mais científico, sobre essa parte desconhecida dos oceanos. E como que a tecnologia, de alguma forma, tu acha que poderia auxiliar a aumentar esse número, a gente conhecer mais, mas não no sentido de prejudicar mais o oceano, entendeu? Sim. A gente só vai conhecer mais o oceano com a tecnologia, Malu. Não tem como não ser assim, porque o ser humano não consegue descer, o ser humano só desce a uma certa profundidade e não consegue descer mais, né? Então, sem os robôs, que hoje em dia vão lá para baixo do oceano, né? Lá naquela camada mais funda que tem lá, o ser humano só consegue com isso. Então, assim, para a gente conhecer mais desses 3%, com certeza só com a ajuda da tecnologia. O ser humano, por si só, nunca vai conseguir, nunca mesmo, porque, né, questão de pressão, se o cara descer muito, quando ele chegar numa certa hora explode, né? Então, assim, sem a ajuda
da robótica, né? Hoje em dia já é assim, né? Se você for ver, tem quem vai lá para baixo com câmera, e os cientistas estudam através das imagens que foram feitas, Sim, só já são os robozinhos, né? Eu não vou saber dizer para você até qual profundidade que o ser humano já conseguiu descer, mas mesmo assim, dentro de um submarino, né? De um equipamento, pá. Então, assim, a gente só vai conhecer com a ajuda da automatização, da robótica. Isso é a certeza absoluta. E sobre esse dado né, do que a gente conhece, isso para mim é uma coisa muito louca, porque como eu falei para vocês, eu tento fechar o meu olho só a espécies de peixe, assim, que eu sei que existe, tainha, anchova, bababá, tubarão martelo, tubarão baleia, né? Meu, se eu começar a pegar e anotar, eu sei mais de 5.000 espécies, né? Mais, enfim. E a gente não sabe de nada, né? Então isso é uma curiosidade. E a gente não pode nem ficar falando muito sobre, porque as pessoas realmente não sabem, né? Chega uma certa distância que não tem mais luz. Então, outras coisas assim que daí a gente vê, né? O poder da natureza, né? Que a gente fala, a natureza é muito perfeita, não adianta o ser humano tentar fazer alguma coisa. Os seres humanos, os seres vivos, né? Desculpa, que vivem lá no fundo do mar, normalmente eles são muito feios, né? Características assim, feios mesmo, assustadores. Uns fornecem luz deles mesmos para poderem se iluminar, né? Tem aquele peixinho do filme O Nemo, que ficou famoso, e aquele peixinho, ele vive nas profundezas e dele mesmo, ele consegue ter uma luzinha, né? E aí os cientistas dizem que, como lá embaixo tudo é feio, mas assustador, é justamente para isso, né? Para ninguém pegar ninguém, para todo mundo se assustar quando se vê. E aí, cara, é uma curiosidade imensa que eu acho que, não sei se eu ainda vou estar aqui quando eles conseguirem saber um pouco mais, mas assim, existem no mundo inteiro aí muitas coisas acontecendo, muitos estudos acontecendo, né? Então, a qualquer momento pode vir novidades aí, mas a gente depende totalmente da tecnologia, senão não conhece mais nada. Eu acredito que, assim, o que dava para o ser humano conhecer por si só, sem ajuda de tecnologia, assim, ele até já fez, né? Daqui para frente, só vai avançar com a ajuda da tecnologia. Certo. Agora eu queria te perguntar uma curiosidade que veio ali no meio. A gente sabe que os lixos industriais, principalmente plásticos, metais, tudo mais, impactam os oceanos e os ecossistemas que vivem nele. Mas e o lixo orgânico? Se ele é jogado no mar, tu saberia me dizer se isso impacta diretamente? Sei te dizer, não impacta não. Não impacta. Sem problema nenhum. Agora, eu vou te falar assim, eu não vou saber te dizer, eu nunca vi um estudo que falasse sobre isso, mas assim, do que eu já vi, do que eu já conversei, não impacta não, só no visual mesmo. Só vai impactar no visual mesmo. Ou então, assim, né, vamos dizer assim, por exemplo, alguém jogou um coco dentro do mar, né, uma coisa orgânica, e aí daqui a pouco veio um golfinho, sei lá, algum animal consegue engolir esse coco, e aí provavelmente vai fazer muito mal para ele, mas eu acredito que por causa do tamanho, assim, mas em questão acredito que não, Malu, que não tenha problema não. Pergunta que surgiu no meio da reunião também, um pouco sobre a saúde de vocês que limpam as praias. Quais problemas que vocês enfrentam ao limpar e se isso pode prejudicar a saúde de vocês de alguma maneira? Vamos lá, eu nunca tive problema nenhum. Problemas assim, vamos dizer, de saúde, cortes, né? Cortes na mão, de você pegar alguma coisa que tinha alguma coisa te corta, mas assim, a gente tem sempre um cuidado, né? De estar sempre usando luva, e tá sempre levando álcool gel, sempre tá limpando, higienizando bem as mãos depois que faz a limpeza, né, porque são materiais que estão ali há muito tempo. No tempo da pandemia, né, que a gente não parou, a gente usava máscara, e a gente tem sempre um alerta, principalmente aí também já deixar para as pessoas, quando a gente encontra animais mortos nas praias, para a gente não evitar de chegar muito perto e principalmente de ter contato com esses animais, né? Porque eles são animais selvagens, eles podem ter morrido de morte
casual ali, porque já era o momento deles, chegou a hora deles, diríamos assim, mas eles também podem ter morrido por alguma infecção, por alguma coisa, e isso pode passar para o ser humano, né? Por exemplo, hoje em dia mesmo assim, eu sei que tem um regimento, né, rolando, que para se você achar algum animal, principalmente ave, né, porque o pinguim é uma ave, né, por exemplo, gaivota morta na praia, para não se chegar perto, porque tem o risco da gripe aviária, né, que está acontecendo no mundo. Então, e os animaizinhos, eles vêm de outros lugares, então eles podem estar com essa doença. Então, é recomendado que quando a gente encontre algum animal morto, a gente até possa ver, mas que não chegue perto, não interage, nem vivo, principalmente vivo, né, galera? Muitas vezes, assim, a gente vê ali uma foca, algum bichinho na areia, quer lá bater foto, e o bichinho só tá ali para descansar, né? A gente tem que também ter esse pensamento, né, cara? Às vezes um like, uma foto não vale o estresse que você vai causar para o bichinho e o perigo que você está causando também. Como eu falei, o bicho é um animal selvagem, né? Não pense vocês que eles são, que bonitinho, né? Se ele te morder, vai, além de te machucar, pode te causar grandes problemas, né? Porque aquela boca dele deve ter um monte de bactéria, enfim. Né? Então, acho que é isso aí. Bom, agora para finalizar, a gente queria te agradecer por você ter se disponibilizado para poder ajudar a gente com essa ação social aqui com a nossa equipe. E falar que sempre que você quiser conversar com a gente sempre vai estar disponível, alguma ajuda que você precise, a gente sempre vai estar disponível para conversar também. E é isso, muito obrigada por ter se disponibilizado. Eu que agradeço, fico muito feliz de jovens como vocês, inteligentes, estar vindo atrás da nossa causa. É muito importante vocês, com a inteligência e o material que vocês têm aí, daqui a pouco vocês desenvolverem alguma coisa que vocês possam estar mudando essa situação aí do dia a dia. Boto maior fé em vocês, fico muito feliz pelo convite, muito agradecido por ter, de tanto projeto que tem aí no Brasil e em Santa Catarina, vocês terem escolhido o Remar, né? Então, pessoal, foi isso a nossa conversa com o Jean. Qualquer dúvida que vocês tiverem que ficou durante a conversa, durante as perguntas, qualquer coisa relacionada à área dele, vocês podem botar aqui nos comentários do YouTube ou principalmente no nosso direct. A gente também vai deixar o @ do Instagram dele aqui para que vocês possam seguir, possam perguntar para ele e ter um contato mais próximo. Espero que vocês tenham gostado do projeto e é isso, fiquem ligados no nosso Instagram para mais novidades, que daqui a pouco a gente vem com novos profissionais.